vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pessoas que não gostam de você, que moram nesse mesmo lugar que você mora. Eu não vou demorar, tá? Eu vou ser direto. Deus me pediu para abrir essa câmera e avisar para você que Ele não depende da opinião de ninguém para te abençoar. Quando Deus decide honrar alguém, quando Deus decide abençoar alguém, Ele simplesmente abençoa. Quer alguns aceitem, quer outros não aceitem. Quando Deus decide honrar, Ele honra. Quando Deus decide prosperar, Ele prospera. E Ele me pediu para eu te entregar esse aviso. Ele vai honrar você. E não se preocupe com quem desacredita ou não concorda ou não aceita. O agir de Deus em sua vida será pleno. Aproveita e já escreve aqui: eu tomo posse. Mulher igual você, ele não vai encontrar nunca mais. Que ame, que cuide, que seja zelosa, comprometida e responsável. Não vai encontrar. E sabe por que ele não vai encontrar? Porque Deus, Ele dá oportunidades. Ele coloca pessoas do bem na nossa vida. Ele coloca pessoas que querem crescer do nosso lado. Mas infelizmente, quando a pessoa não quer, quando a pessoa não valoriza, o que é que acontece? Deus tira de cena. Tira. Você lembra da história de Esther? Antes de Esther entrar no reino, quem estava lá era uma mulher chamada Vasti. E Vasti quer dizer de beleza incomparável. É a expressão do nome dela. É o sentido do nome. E Vasti se negou a comparecer na presença do rei. E isso fez com que o rei destituísse ela do seu posicionamento de rainha. E agora ele vai abrir espaço para que outra mulher ocupe o lugar. Porque é assim. Algumas pessoas só aprendem a dar valor quando perdem. E eu vou te dizer isso aqui olhando nos teus olhos. Você é uma mulher incomparável. E infelizmente vai ter que perder para aprender a dar valor. Mulher igual você, ele não encontra nunca mais. E eu quero só deixar isso aqui registrado. Fique bem, porque o que é seu está vindo para sua mão. Toma posse, tá, guerreira? E que Deus te abençoe. Você tem que se orgulhar da mulher que você se tornou. Disseram que você não seria uma mulher competente, responsável, que você não seria capaz de resolver sua vida sozinha. Teve gente que passou na tua história e chegou até a dizer que você não seria capaz de dar o próximo passo só. E o que foi que aconteceu? Olha você aí, mostrando como se resolve problemas. Olha você aí, não dando gosto a quem praguejou sua vida. Porque tem gente que é assim, não acredita no que você diz, mas quando te ver fazendo, olha e se surpreende. Você tem que se orgulhar da mulher que você tem se tornado. Você tem superado coisas e tem sido mais homem do que muitos homens em matéria de responsabilidade. Eu só não vou tirar o chapéu porque eu tô sem um. Mas hoje, os meus parabéns é pra você, viu? Você tem dado um show de como é ser mulher de verdade. Muita gente desconfiou. E houve até quem disse de dizer assim: ela não vai dar conta. E você mostrou o contrário. Parabéns! Você deu um show e botou pra quebrar. Você vai conhecer uma pessoa que vai somar na sua vida, que vai comprar os seus objetivos, que vai querer viver uma vida real com você. Você já disse até pra Deus assim, que não queria viver mais essa vida, que não queria dividir a vida com ninguém. Você disse: eu desisto desse negócio de amor. Só que quem conhece o íntimo do seu coração é Deus. E Ele me mandou abrir a câmera aqui para dizer assim: você ainda vai ser muito feliz. Às vezes, você fica se perguntando por que você permitiu algumas pessoas entrarem na sua vida. E no começo, essas pessoas até disseram que a coisa era séria, que era um relacionamento de verdade. E depois que o tempo foi passando, você descobriu que não passava de uma mentira, não passava de um monte de ilusões. E o que é que tem de proveito nisso, Roberto? As oportunidades. Você
já foi uma oportunidade na vida de alguém. Deus já presenteou alguém com você. Mas infelizmente, tem muita gente que não vai saber dar valor às bênçãos, às oportunidades, ao que Deus entrega na nossa mão. Tem gente que precisa realmente viver sem ter oportunidade. E por isso, às vezes você até baixa a guarda e diz assim: eu não quero mais viver isso. Eu vou te entregar isso aqui para não ficar longo. Logo, logo, Deus vai permitir alguém de competência e responsabilidade cruzar o seu caminho e você dizer assim: rapaz, que bênção. Logo, logo você vai dar testemunho. Alguém que faça a diferença vai cruzar a sua vida, vai lhe respeitar, vai lhe amar e vai lhe tratar do jeito que você merece ser tratada. Tu crê nisso? Porque eu creio. Se quiser, deixa o nome para oração. E no dia do casamento, eu mesmo quero ir realizar. Nem adiantou, não foi? Inventar mentira com o seu nome, tentar te prejudicar, fazer fofoca, criar conversa. Nem adiantou. Fizeram de tudo para tentar te prejudicar, colocar seu nome em problema, dizer até coisas que você não disse. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. E quem serve a ele é o quê? Satanás tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, tem primos, mas ele é o pai. E esse monte de gente que serve a ele está percebendo que não adianta se levantar contra quem Deus levantou. Não adianta tentar atrapalhar a vida de quem está na proteção e no esconderijo do Altíssimo. Algumas pessoas estão com raiva porque queriam lhe ver de cabeça para baixo, mas é o inverso. Enquanto tentam lhe derrubar, Deus lhe mantém de pé. Nem adiantou e vai continuar sem adiantar, porque Deus, Ele é na tua vida. Por você querer ajudar as pessoas, às vezes, você pega um problema que é daquela pessoa e atrai para você. Eu não acredito que foi obra do acaso esse vídeo aparecer para você. Eu também não acredito que foi o talvez. Eu não acredito que foi o quase, o sei lá, o se. Não. Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando que Deus é Ele quem traz cada pessoa sobre cada direcionamento mediante o que tem passado, e cada mensagem dessa se enquadra naquilo que a pessoa está vivenciando. E essa mensagem hoje é para você. Às vezes você quer estender a mão, você quer ajudar, você quer dar o seu melhor por alguém que está passando uma fase difícil. E o que acontece? A sua vida, ela vira do avesso. Sua vida se complica e fica de cabeça para baixo. Lembra um momento que você ajudou alguém. Lembra uma situação que você estendeu a mão para essa pessoa. E assim que você começou a ajudar essa pessoa, a sua vida começou a amarrar. A sua vida começou a ficar difícil. Algumas coisas começaram a dar errado. E eu vou te explicar isso aqui, baseado em 2 textos. No livro do profeta Jonas, profeta menor, a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus, ele disse para Jonas ir para a cidade de Nínive e pregoar contra ela. Só que Jonas teve medo e decidiu fugir. Foi até um porto de embarcação em Jope e comprou uma passagem para ir até Tarsis. No meio do caminho, a Bíblia vai nos contar que houve uma grande tempestade, não pequena. E essa excessiva tempestade trouxe muita chuva para dentro do barco, o que estava fazendo o barco quase afundar. Aqueles que trabalhavam naquele barco, na embarcação, os marinheiros, começaram a tirar com o balde a água que estava dentro do barco para fora. E de repente alguém pergunta: o que está acontecendo? Descem até a parte inferior do barco e encontram Jonas dormindo. Perguntam quem ele é, de onde ele é e qual o seu nome, e ele vai dizer que é hebreu e serve a Deus. Quando ele fala isso, automaticamente os marinheiros entendem que Deus está punindo, mas não
por conta deles, e sim por conta de Jonas. Eles chegam a um ponto de precisar tirar Jonas para fora do barco. O contexto diz que quando Jonas foi arremessado para fora, a tempestade cessou na hora. Anota isso. Às vezes, a chuva só está mais pesada porque algumas pessoas estão por perto e você está carregando uma prova que não é sua, um tratar de Deus. Calma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de guerra e tempo de paz, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de sorrir e tempo de chorar. Às vezes, você se depara com uma pessoa que está no tempo de chorar, mas você quer consolá-la, você quer abrigá-la, você quer abraçá-la. Às vezes você está tentando ajudar alguém que está em um tempo de guerra. E essa guerra vem para onde? Para a sua vida. Aonde essa guerra entra? Na sua história. Quem é que começa a sofrer o dano? Você. É complicado, é difícil, mas é a realidade. Existem lutas que não são para você. E às vezes por você querer ajudar as pessoas, por você querer colocar a mão, essa é a palavra correta, você querer dar o seu melhor, você querer apresentar uma solução, um alento. Quantas experiências negativas eu já tive por colocar as mãos aonde o próprio Deus estava trabalhando. Escute, você não é melhor e nem maior que Deus para tentar resolver um problema que não é seu. Quando você aprender que o que está fora da sua movimentação, o que está fora da sua solução, quando você aprender e amadurecer que algumas coisas não lhe cabe solução, você vai entender a regra da vida. Que o que eu posso e devo fazer, eu me preocupo. Mas o que está na dependência de Deus, eu descanso. Algumas pessoas estão passando e vivenciando momentos difíceis, momentos de luta, momentos de prova, momentos de escassez. E sabe por que é que essas pessoas estão passando por isso? Porque existe um tratar de Deus. Existe eu vou dizer assim, uma escola, uma formação, um lapidar. E eu quero que, em nome de Jesus, você entenda hoje que você não precisa se disponibilizar para todos os problemas. Você não precisa dizer que vai ajudar a todos. Não. O nível de maturidade precisa chegar. E em algum momento você vai entender que existem guerras que não são suas. Já pensou se eu sair por aí oferecendo ajuda a todas as pessoas que eu encontrar na rua? Me diga em que situação eu vou me encontrar. Até onde eu vou chegar. Me diga se eu vou durar muito tempo. Sabe por quê? Primeiro ponto. O meu psicológico não vai suportar. Até Deus, que pode resolver o problema de toda a raça humana, não soluciona por egoísmo dele? Não. Por propósitos. Porque existem coisas que as pessoas criaram e elas precisam resolver. E existem coisas que Deus está usando como exemplo na vida de outras pessoas. Eu disse a você desde o começo. Essa mensagem não chegou para você à toa. É Deus dizendo: existem coisas que não é para você. Existem situações que não lhe cabem, não lhe pertencem. Aprenda qual é o seu lugar. Aprenda qual é o seu limite. Nem tudo que eu quero resolver, eu devo me propor a resolver. Nem todos que eu quero ajudar, eu devo me propor a ajudar. Porque algumas pessoas estão nas mãos do próprio Deus. Olha, quando tiver um tempinho, abre a sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, abre o aplicativo, a internet está cheia de opções. Leia Jonas capítulo 1, depois leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, e você vai entender o sentido dessa palavra de hoje. Algumas coisas não são para você, algumas coisas não são para mim, não me pertence, não me cabe, não faz parte da minha alçada, não é para mim, não é para você. Nesse dia de hoje,
reflita nessa mensagem e vou lhe fazer um convite, na verdade um desafio. Se você tiver coragem, faça uma oração agora comigo. Faça uma oração. Você vai escrever o seu nome aqui nos comentários e depois que você escrever, você já vai compartilhar agora essa mensagem profética com pelo menos 2 pessoas. Com certeza Deus vai direcionar o seu coração, eu não tenho dúvida. Ele vai direcionar o seu coração e você vai enviar para as pessoas que precisam ouvir isso aqui. Eu creio nisso e acredito piamente. Escreva o seu nome e depois que escrever o seu nome já envia, compartilha, copia o link, faça o que deve ser feito, mas não deixe de compartilhar. Deus falou ao meu coração para você tomar muito cuidado. Deus falou ao meu coração para você vigiar. Abra os olhos. Fique esperta. Existem pessoas oportunistas procurando um meio de tirar proveito de você. Existem pessoas que querem se aproveitar da sua boa vontade. Sabe qual é o problema de ser uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, uma pessoa legal demais? Porque as pessoas não lhe respeitam pelo que você é, mas pelo que você pode fazer. E na verdade não é nem respeito. É apenas um espaço de entendimento para poder tirar de você aquilo que elas querem. Olha, um dia chamaram Jesus de bom, ele disse: bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. Jesus se revoltou, entrou dentro do templo e com a azorrague de 12 pontas ele expulsou os cambistas, os vendedores de lá de dentro. E muita gente se prende a essa passagem dizendo: mas Jesus foi tão cruel. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem o Jesus bonzinho. As pessoas só querem o Jesus que opera milagre, que cura os cegos, que sara os leprosos, que multiplica os pães, multiplica os peixes. O Jesus que transforma a água em vinho. O Jesus que cura as lepras. As pessoas querem apenas o Jesus que poupa a prostituta de ser apedrejada. Elas não querem o Jesus da justiça. Assim é com você. Quando você deixa de ser aquilo que realmente deveria ser necessário e passa a ser uma pessoa apenas útil, é isso que acontece. E em oração Deus falou comigo. Avisa para essa pessoa, Roberto, vigiar. Diga para ela abrir os olhos, ficar esperta. Existem pessoas oportunistas, pessoas que só querem tirar proveito de você. Quantas pessoas não se aproveitam do seu excesso de vontade de ajudar? Quando Deus está nos avisando é porque Ele sabe exatamente o futuro. Olha, existem 3 tempos. O passado que se foi, o presente, o agora e o futuro, o que ainda não aconteceu. Deus, Ele é no passado, no presente e no futuro, porque Ele é o próprio tempo. Por onipresença, Deus já esteve no passado, está lá, na verdade, está no presente, está no futuro. Por onisciência, Deus sabe o que houve, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Você entende isso? E por onipotência, são 3 atributos de Deus, Ele tem o poder de todas as coisas. E Ele parou você aqui para você ouvir também. Não se deixe levar por pedidos medíocres que são apenas na intenção de tirar o que é seu, de aproveitar a oportunidade, pessoas que são caroneiras. Esse aviso é muito importante. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tive um vizinho, e esse vizinho se envolveu com problemas na justiça. E eu e minha esposa tínhamos um carinho muito grande pela mãe dele nessa época. E a mãe dele ficou em desespero. E nós nos compadecemos da situação. E na verdade, né, minha esposa ficou meio assim com a minha reação, mas eu fui lá e ofereci minha ajuda, como eu podia. E confesso, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. A ajuda é isso. É você oferecer o seu melhor mediante sua condição. E eu emprestei um valor considerável para esse vizinho. E eu estava com esse dinheiro compromissado para fazer outras coisas.
E eu fiz um combinado com ele para ele me devolver esse valor com 3 meses. Esse vizinho ficou muito grato, muito feliz. E quando chegou perto dos 3 meses, eu comuniquei a ele que eu precisaria do valor, porque eu estaria de mudança, e era o dinheiro de pagar a mudança, porque sem aquele valor que seria o complemento, né? Ou seja, eu deixei de complementar uma coisa para ajudar, me compadecer da causa, e ele disse tudo certo. Quando chegou no dia, ele apresentou para mim uma carta de demissão da empresa, dizendo que a empresa havia demitido ele, mas ele estava esperando receber as contas para encurtar a conversa. Esse dinheiro eu só recebi porque eu precisei parcelar em 12 vezes. Demorou mais de 1 ano e meio para ele me devolver. E ainda ficou com raiva de mim. E ainda saí como o pior da história. Conclusão: cuidado com a bondade que você quer fazer para alguém, porque no final pode ser você quem não preste na boca dessa pessoa. Não é à toa que Deus avisa. Fique esperta. Faz o que puder. Olha direito. Pede direção a Deus. Porque às vezes você coloca apenas uma corda e o incêndio que está na casa da pessoa passa para a sua casa. Você entendeu? Então preste atenção. A mensagem foi entregue, a oração foi feita. E antes que você saia daqui agora, deixe aqui nos comentários de onde você me escuta, porque eu tenho certeza que vai ficar registrado. E amanhã, em nome de Jesus, tem outra mensagem, e depois outra, e você vai ser edificado outra vez. Compartilha com mais alguém, e que Deus te abençoe. Você vai se levantar de novo, as coisas vão voltar a acontecer como normalmente aconteciam, e o diabo que se levantou contra a sua vida, ele vai ser envergonhado mais uma vez. Deus falou ao meu coração que entraria nessa mensagem aqui uma pessoa que ultimamente tem vivido dias difíceis. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, não vê saída. Infelizmente, às vezes nós estamos acompanhados e ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos. Não é assim? Você está acompanhado de alguém, mas é como se você estivesse só. Você está ladeado de pessoas, mas não se sente apoiada, não se sente apoiado. Só que eu vim aqui hoje como mensageiro de Deus dizer para você: a sua força não vem da terra, a sua força não vem dos homens. Você tem um Deus Todo-Poderoso que lhe guarda e lhe guia. E Ele lhe trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem. Não adianta tentar derrubar, não adianta tentar denegrir. Maior é Deus, maior é o Senhor. E Ele lhe chama pelo nome hoje para lhe dizer: eu estou contigo. Logo, logo essa fase vai chegar ao final. E quando essa fase finalizar, você vai lembrar dessa mensagem. Deus te dizendo: continue firme, porque daqui a pouco o vento passa, as coisas melhoram e o nome do Eterno é glorificado. Inclusive, coloca um glória a Deus aqui nos comentários, tá? Só para ficar registrado. E se quiser, coloca teu nome para receber a oração. Toma posse e que Deus te abençoe. Tem que ter choro mesmo, tem que ter traição, covardia. Porque as histórias de todos os homens e mulheres que Deus levantou, teve isso. Teve choro na história de Moisés, teve traição na história de Davi, teve covardia na história de José, e na sua história não é diferente. Nenhum vencedor começa uma história vencendo. Não. O problema é que algumas pessoas acham que a nossa história já começa por cima. Me diga quem é que constrói uma casa pelo telhado. Me diga quem é que constrói uma casa pela parte superior, a não ser pelo alicerce. Todo vencedor começa uma história perdendo. Moisés quase foi morto, colocado em um cesto de junco e colocado às margens do rio Nilo. José
jogaram na cisterna, vendido, traído e até como prisioneiro foi para dentro do palácio. Josué, depressão, nem acreditava nos próprios projetos que Deus tinha com ele. E foi necessário o próprio Deus se revelar para ele e dizer: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Toda a história de um vencedor começa com percas, com lutas. E eu nem sei que fase você está vivendo, mas eu sei que você é um vencedor, uma vencedora. Livro de Juízes, capítulo 11. Jefté era varão valoroso. Gileade, a terra da unção, gerou Jefté, mas foi expulso pelos próprios irmãos. Sabe por quê? Porque Deus também trabalha no sofrimento. Deus também trabalha na dor. E essa fase que você está vivendo faz parte de um processo. Então, a partir de agora, querida, sem lágrimas, sem renúncia, sem choro, não aborte a missão. Tá doendo? Tá machucando? Mas Deus está nesse processo. E cá para nós, nenhuma ferramenta fica boa sem o atrito da espada e da pedra. Toma posse aí, viu? E que Deus te abençoe. A feiticeira bateu o tambor, cortou a carne, queimou o incenso, queimou sua foto, rasgou seu nome, gritou as palavras dela na encruzilhada, na intenção de te prejudicar. E tudo que ela fez foi ouvido. Mas no céu, Deus disse não. Não aprovo, não aceito e não permito. Sabe por quê? Porque até os feitiços que são feitos precisam passar pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão ou sem o mandado dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a feiticeira tem se perguntado: o que foi que eu fiz de errado para que esse feitiço não desse certo? Ela não sabe. Você, se não sabia, vai ficar sabendo. E se já sabia, vai ressaber de novo, vai reatualizar. Sabe o que foi? Deus disse: não aprovo. E quando Deus diz aprova, quem é doido de aprovar? Quando Deus diz não, não existe sim que mude. E quando Deus diz sim, não existe não que atrapalhe. Ela perdeu foi tempo, tentando prejudicar a tua vida. Oh, glória! Tem coragem de colocar esse vídeo nos status? Porque eu tenho um recado para os seus inimigos. Pode observar a vida. Pode jogar praga. Pode falar mal, dizer o que quiser. Não adianta tentar derrubar quem Deus levantou. Quando Deus estende a mão, não tem buraco fundo suficiente que engula a promessa. Quando Deus estende a mão, não tem vela acesa, não tem feitiço, não tem praga, não tem simpatia, não tem adivinho. Eu sei que você fica até frustrada quando vê o sucesso dessa bênção que você está vendo os status dela agora. Mas quem escolheu ela foi Deus. Deixa ela na mão do Senhor. Vai viver tua vida, continua tua jornada. Não perca o seu tempo observando a vida de quem Deus está abençoando. Porque quando você faz isso, você só se torna uma invejosa. Anota o que eu estou te dizendo. Cuida da tua vida, que é a melhor coisa que você vai fazer no dia de hoje.